Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da reunião dos senadores brasileiros que estão em Washington para negociar as tarifas com o Trump, né? E que, sinceramente, é o tipo da inutilidade, tá mais do que marcado que não vai ter sucesso nenhum aí, mas vamos entender o que eles estão planejando, porque parece que fizeram uma reunião. Dá a entender que eles já começaram a reunião, chegaram lá já fazendo reunião com pessoas americanas, né? Não, foi uma reunião entre eles. Tá o pessoal aqui bem à vontade no quarto do hotel aqui, ó, todo mundo de roupa informal, né? Foi uma reunião interna deles para discutir como é que eles vão abordar a situação lá nos Estados Unidos. E, sinceramente, pela lista de pessoas que eles vão encontrar, não vai ter muita coisa que eles possam fazer não, tá? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por O Dia Mais Quente do Ano, Fui Pra Night com Peter e Altas Gatas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, senadores fazem primeira reunião nos Estados Unidos, né? Dá a impressão de, caramba, já chegaram, já estão fazendo reunião e coisa e tal. Não, porque já falaram com o Trump, com o Marco Rubio. Não, meu amigo, reunião entre eles, lá no hotel aqui. Integrantes da comitiva que viajaram para os Estados Unidos para tentar negociar as tarifas impostas ao Brasil e realizaram uma reunião preparatória nesse sábado, dia 26, ontem, né? O senador Nalcinho Trade, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores, afirmou que a preparação é fundamental, tá todo mundo aqui preparado para entrar na briga e coisa e tal, né? E é uma vergonha, né? Porque, na verdade, eles não têm chance nenhuma de fazer nada lá, né? A agenda do grupo começa na segunda-feira de manhã, com os congressistas indo na Embaixada do Brasil em Washington. Vou começar com o embaixador. Ele é ligado para o embaixador, pede um e-mail do embaixador e fala com ele, pô, a embaixadora, na verdade, né? Durante a tarde, o grupo vai à Chamber of Commerce, que é a Câmara de Comércio Estados Unidos-Brasil, que estão contra essa tarifa, é lógico, né? Como eu falo para vocês, tarifas prejudicam os americanos, não tenha dúvida alguma, é algo que certamente faz mal para um país, ninguém gosta de tarifa. A questão é que, nesse caso, prejudica os americanos certamente, mas prejudica muito mais o Brasil, que é o país mais pobre, que é o país mais fraco nessa relação, né? E, então, ou seja, vão se encontrar com essas lideranças de empresário e coisa e tal lá na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, né? E, de novo, outra reunião que eles não precisam nem ir lá nos Estados Unidos para isso, porque esse pessoal aqui, eles não têm que convencer nada, eles já sabem que está do lado deles, né? Eles querem também, né? Os empresários americanos do lado de lá também não querem as tarifas do mesmo jeito que os empresários brasileiros não querem as tarifas. Aí, e depois, aparentemente, é só, não tem mais nada, né? Porque, veja, eles estavam planejando se encontrar com deputados e senadores, para pelo menos falar com alguma interlocução lá na política americana, né? Porque falar com o empresário lá, tudo bem, é o que eu falo, os empresários não querem também, eu concordo, a tarifa é ruim, não vai ser os empresários que vão dizer que estão de acordo com isso, os empresários americanos, eu quero dizer. Lembra que eu falei para vocês num vídeo atrás, né, que uma empresa, inclusive, de suco de laranja lá, que distribui o suco de laranja brasileiro lá na Flórida, entrou na justiça e coisa e tal, que não vai reverter as tarifas do Trump na justiça, e eu fiz um vídeo aqui explicando que, olha, não vai ser muito fácil não, assim, pode acontecer, né, justiça é justiça, nunca se sabe qual vai ser a decisão do juiz. Mas é pouco provável, como eu expliquei o caso lá, quando começaram as tarifas lá no início do ano, um monte de empresários lá dos Estados Unidos já entraram com ações contra as tarifas contra o Canadá, lembra que teve tarifa contra o Canadá, contra o México, contra a Europa, contra a China, contra um monte de gente, aí um monte de empresários americanos, empresário vai ser contra a tarifa sempre, eles entraram com ações lá na justiça americana contra o tarifaço do Trump, e já tinha, alguns até tiveram decisão em primeira instância favorável, mas depois foi derrubada na segunda instância, e já está tudo com a Suprema Corte, então a chance disso ser resolvido rápido é pequena, né? E eu falei isso no meu vídeo. E aí depois disso, olha só, veio até aqui o pessoal da Veja falando aqui, ó, via judicial nos Estados Unidos contra tarifaço ao Brasil perde força. O governo Trump tem conseguido vitórias na segunda instância sobre tarifas e já está na Suprema Corte, como eu falei no meu vídeo, e a Suprema Corte americana não está inclinada a decidir contra o Trump, não, tá? Não decidiram ainda, não, pode ser que até, né, é o que eu falo para você, né, cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que vai sair dali, né? Com exceção da cabeça do juiz Alexandre de Moraes, desse a gente já sabe o que vai sair dali, é merda, sempre, né? Mas cabeça de juiz de forma genérica, a gente não sabe o que vai sair daquela cabeça. Mas é pouco provável, por quê? Porque ela já deu uma decisão inicial recusando a celeridade, né?
Se fosse uma coisa urgente, se eles entendessem que havia de fato motivo para o Trump estar errado nesse caso, eles teriam optado pelo julgamento célere, pelo julgamento rápido dessa ação. Eles optaram pelo julgamento, não, a gente vai julgar, mas vai ficar no ritmo normal aqui da corte. Então isso significa que eles não estão tão preocupados com esse negócio e então a chance do Trump continuar com a tarifa dele é muito grande, né, pela via judicial. O pessoal já reverteu isso. Então, assim, eu não sei o que esse pessoal vai recomendar, vai falar, conversar com os empresários de lá, porque os empresários de lá vão pressionar o Trump para tirar as tarifas, para adiar as tarifas e não sei o que lá. O problema é que o motivo do Trump não é comercial, o motivo do Trump é político, né? Tá todo mundo vendo claramente qual que é a história ali, que é justamente pela aumento da censura aqui no Brasil, pela questão das big techs, pela questão da perseguição ao Bolsonaro, a perseguição aos bolsonaristas. Esse é o ponto central da coisa toda, e no final das contas não vai adiantar empresário entrar nisso, porque simplesmente não tem o que eles possam fazer, né? Eu acho muito engraçado o pessoal tá dizendo, não, porque teve reunião e coisa, tá o astronauta aqui de chinelo e bermuda na reunião deles lá, ou seja, eles estão indo lá fazer não sei o que, sinceramente, né? Aqui, ó, diretor da Eurásia prevê fracasso do Brasil em evitar tarifa nos Estados Unidos, né? A essa altura não vai ter chance mesmo, tá todo mundo sabendo disso mesmo, que ia ter muito pouca possibilidade de resolver alguma coisa. A chance que o Lula tinha era fazer o que fez o Gustavo Petro, o amiguinho dele lá na Colômbia. Quando o Trump começou com essa briga com a Colômbia, o Gustavo Petro voltou atrás em tudo, voltou atrás, não imediatamente, pois não, seu Trump, tá aqui, a gente voltou atrás, né? Eles tinham proibido aviões de pousar lá com refugiados não, com repatriados colombianos, né? O pessoal que imigrou da Colômbia para os Estados Unidos ilegalmente estava sendo repatriado, mandado de volta, deportado para a Colômbia. E aí o Gustavo Petro não quis e não aceitou os aviões e coisa e tal. O Trump ameaçou um monte de tarifa. O Gustavo Petro, não, pois não, imediatamente, pois não, seu Trump, desculpa aí, foi mal, eu errei aqui na hora de falar as coisas. Voltou atrás e resolveu o problema, pelo menos por enquanto, né? Agora, aqui no Brasil, o Lula não está querendo ouvir o que o Trump falou abertamente para ele. Acabar com esse processo absurdo contra o Bolsonaro, acabar com a censura às redes sociais e pronto, resolve-se o problema rapidamente. Aí depois da questão comercial, aí sim vai ter que ir delegação de empresários lá nos Estados Unidos para fazer, né, uma avaliação e negociar e coisa e tal. Aí entra-se na discussão normal. O pessoal não entendeu que a questão do Bolsonaro, a questão da censura das redes sociais é pré-requisito. Não é que seja, não quer nem dizer que se resolver isso vai resolver as tarifas, não. É pré-requisito para começar o papo. Enquanto continuarem nesse papo da negação de que não sei o que lá, que não tem jeito, que não podemos, porque o judiciário é independente. Conta essa pra sua mãe, porra. Puta que pariu, ninguém acredita que o judiciário é independente aqui no Brasil, não. Todo mundo tá vendo que o STF tá aliado com o governo federal. Então o governo federal dá ordem pro judiciário, ou o Alexandre de Moraes dá ordem pro Lula, sei lá quem dá ordem para quem ali, mas dá a ordem e resolve esse problema. Tá todo mundo sabendo que não existe esse papo de judiciário independente aqui no Brasil, né? Tá mais do que óbvio a perseguição contra Bolsonaro para qualquer pessoa que olhe para a situação. Mas temos que agir como se o judiciário é independente, coisa e tal. Não, é lógico. Ninguém espera que o Alexandre de Moraes vá em cadeia nacional de televisão e fale, desculpa aí, seu Trump, errei, fui moleque, vou voltar atrás. Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que eles vão costurar uma saída política para isso. O Congresso aprova anistia, o Congresso aprova uma lei de censura, entre aspas, de redes sociais, que é muito mais leve do que a decisão do STF, e aí o STF reclama, fala que não sei o que lá, que não, bate no peito e fala soberania, soberania, mas no final das contas deixa passar e pronto, e é resolvido o problema. Aí, depois disso, que dá para fazer em agosto. Isso aí dá para fazer em agosto. Volta, o Congresso volta do recesso no dia 3 de agosto, não, dia 5 de agosto volta o recesso, já começa as atividades no Congresso. O Congresso aprova anistia, o Senado aprova também isso na segunda semana de agosto, dá para fazer isso. O Lula sanciona a anistia, porque diz que não quer brigar com o Senado, não quer brigar com o Congresso, não sei o que lá. O STF não faz nada e pronto, já temos a solução temporária para isso daí. Aí sim, no final de agosto, né, já com um mês correndo de tarifa no Brasil, os empresários podem fazer uma reunião. Se tivessem feito isso antes, se não tivessem ficado nessa negação de dizer que não pode, não sei o que lá, que temos que negociar,
negociar, sem botar o Bolsonaro no meio, não pode negociar com o Bolsonaro e coisa e tal. É lógico que o pessoal do PT tá chateado, que o presidente da Apex defende que a família Bolsonaro pague caro por tarifaço do Trump. Pagar caro por o quê, meu amigo? Se fizer alguma coisa contra a família Bolsonaro por conta desse tarifaço, eles estão querendo convencer os empresários a se voltar contra o Bolsonaro. Mas os empresários, tal como todo mundo está vendo, o que aconteceu foi justamente o contrário, né? Foi justamente o fato dessa elite aristocrática socialista de Brasília ficar puta contra o Bolsonaro, querer tirar ele no tapetão, porque é isso, estão querendo tirar o cara da política no tapetão, e isso que causou todo o problema. No final das contas, a única saída vai ser Bolsonaro em 2026, meu amigo. Os empresários não vão gostar? Pô, que bom, que chato, né? Fazer o quê, né? Essa foi a turma que fez o L lá em 2022 achando que não, é a mesma coisa, Bolsonaro e Lula é a mesma coisa, não vai fazer diferença nenhuma botar um terrorista, um esquerdista ligado à corrupção, ligado a tráfico de drogas na presidência da República, não faz diferença nenhuma. Qual o problema? Porque o Bolsonaro, por outro lado, imitava vítima da Covid, não sei o que lá, não pode, ai que absurdo, não sei o que lá, vamos tirar ele a qualquer custo. Embarcaram nesta porcaria, agora estão pagando o preço, né? Será que os empresários vão boicotar Bolsonaro em 2026? É possível que sim. É possível que ele tenha menos dinheiro para a campanha dele em 2026. Não quer dizer absolutamente nada no final das contas, meu amigo. O pessoal precisa acordar para a realidade muito rápido. Reconhecer que deu um passo errado. Foi um erro. Essa perseguição ao Bolsonaro foi um erro. Vamos voltar atrás e resolver a coisa da maneira correta, tentando tirar ele na urna. Aí nas urnas em 2026 vai ter a eleição, a gente vê quem é que ganha em 2026, né? Aqui, ó. Isso aqui, coisa típica de ditador, defende que família pague caro por tarifaço do Trump. Vai ficar chateado, meu amigo, quem vai pagar caro são vocês. O Lula com o papo dele que tá sendo durão com o Trump, fugindo do Trump a tudo quanto é custo, mandando o Alckmin negociar, mandando o senador, porque morre de medo do Trump, o Lula sabe que caga nas calças. Se chegar em 1/10 da situação do Zelensky lá na Casa Branca, o Lula caga nas calças. Então, esse é o nosso resultado. O resultado é esse, o Brasil está abandonado, está sem governo. Certamente não vai ter negociação de tarifa nenhuma, podem se preparar para pagar a tarifa mais cara no início de agosto agora.